My name is Matheus Queiroz, and I am a dancer with the São Paulo Dance Company. Today, I will be hosting the World Ballet Day. It's the third time that our company is participating in this event, and it's a great pleasure for me to show you a little bit of our routine here. I will follow up in Portuguese, our mother language, but you will have subtitles to help you with. Inês, como é que tem sido esse período e como é que tem sido essa aventura, né, de conseguir desbravar uma companhia nesse período tão desafiador pra gente? Matheus, primeiro é um prazer estar aqui para encontrar com vocês pela terceira vez, fazer parte do World Ballet Day como convidado. A São Paulo Companhia de Dança é a companhia do governo do estado de São Paulo, gerida pela Associação ProDança. E nós temos atravessado essa pandemia com muita união, inventando novas possibilidades para que a gente possa todos os dias levar a dança para o público que está sempre aqui conosco. É um prazer estar aqui e dividir com vocês então um pouco dessas ideias. Uma das missões da São Paulo é apresentar novos coreógrafos. E agora vocês poderão acompanhar o processo de trabalho de 10 obras de artistas brasileiros. 8 dessas obras vão se tornar videodanças. Porque durante a pandemia, o nosso trabalho também passou a existir de forma muito presente nas telas. Obrigada, gente. Obrigada. Um Boy é inspirado em 3 personalidades soteropolitanas: o compositor Tigana Santana, a cantora Virgínia Rodrigues e o coreógrafo Matias Santiago. A Leilane se formou na Escola de Dança da Fundação Cultural do Estado da Bahia e tem vasta experiência com as técnicas moderna e clássica. Ela também produz videodanças e é diretora, cantora e atriz. E esse momento, depois que a gente faz a perna, o braço ele não sai, né? Ele vem e quando ele volta, é como se a gente ainda tivesse pressão aqui para voltar, né? Para ele ir e voltar denso, sabe? E aí você também pode aproveitar isso, na hora que você faz isso, que ele é denso para descer. Exato. Faz aqui, ó. E aí quando ele sobe, ele não pode parar. Ele não pode subir tanto, ele tem um limite. E aí bloqueia, desce. Isso aí. Legal. Muito bom. Meninas, eu estava falando para a Lê que a gente podia... A música, em geral, o balé todo está muito forte em termos de relação entre vocês.
Talvez na música das moças, porque tem uma questão de suavidade. Às vezes fica um pouquinho suave demais a energia. Então pensar, por exemplo, principalmente quando a outra está fazendo um solo, em que aquele movimento ele está cheio de ideia, de memória, de energia, e não só um parado aguardando. Tem que ter uma coisa que meio que bicho, que escuta ela, e que essa memória dela vem no corpo de vocês, como se a gente criasse camadas de entendimento entre vocês. Não é perder a suavidade, mas é trazer de novo a palavra que ela usou ainda há pouco, densidade. Sabe, trazer mais esse volume para a cena. Na verdade, eu acho que se vocês pensarem que as três, na verdade as quatro, representa a mesma pessoa, quando a Dandara está dançando, você está dançando junto com ela. Então, assim, é aquela coisa do espelho que a gente já falou antes, né? Que é essa coisa da herança, né, ancestral. Então, ela é que veio antes de mim. Então, o que ela tem também passa para mim. Então, mesmo os solos, eles se destacam de forma muito forte. Mas quando a gente está no grupo, a gente perde essa individualidade, que na verdade ela precisa continuar aparecendo, porque vocês todas são parte de um mesmo corpo. Então, se a gente consegue criar essa conexão, né, o tempo inteiro, acho que a gente não vai perder, porque em momentos distintos, a Tamires quando entra com a força dela, a Letícia também, a Dandara, entendeu? Cada uma tem o seu momento, mas todo mundo é a mesma pessoa. É como se fosse o mesmo corpo dançando, entendeu? Muito bom, tá? Guardar essa sensação. Bora fazer... Mololoque. Mololoque, isso. Vamos lá fazer do Mololoque? A gente vai pegar dessa parte até... eu falei até onde? Até a saída das meninas, tá? Saída das meninas, vocês param, tá? Sabe uma coisa que já tem um tempão que eu tô querendo falar com vocês? Que tem uma coisa nesse movimento aqui, quando a gente volta, que vai além do braço, ó. Se eu for fazer ele sem braço, ó. Que o braço, ele na verdade, ele só complementa. Então, não precisa marcar isso aqui. É só um. Tá? Tá? Pra não ficar muito solto, que eu acho que ele tem essa mesma densidade de até onde vai e volta, para não sobrar, para não ficar assim, ó. Duro. É quase que mais estacatinho, né? Tem aquela força aqui da asa, que a gente usa sempre. Vamos tentar só isso? Já chegou... Quer fazer para trás primeiro? Faz os 6 para trás. 7 e voltou. 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 Voltou e melhor. E tchá, tchá, tchá. Ótimo. Beleza, beleza.
Agora eu vou chamar a Leilane para ter um pouco de bate-papo com a gente, para ela comentar um pouco sobre as inspirações dela sobre a obra. Leilane? Estamos aqui com a Leilane. Eu queria saber, Leilane, o que é umbó? Bom, umbó é uma expressão popular. Na verdade, o significado quer dizer vamos embora. A gente usa muito lá em Salvador. Então, quando a gente está fazendo um convite, umbó ali, umbó comer, na verdade é isso. Mas também, em uma língua africana, significa cultuar. Cultuar. Que interessante. E eu queria saber um pouco mais sobre a obra. A obra fala sobre, especialmente, inspiração, né? Eu escolhi 3 artistas que me levaram a criar. São 3 artistas que se assemelham muito com a minha história, porque cresceram onde eu cresci, nasceram onde eu nasci. E durante esse período de criação, a gente falou muito sobre todas essas coisas que nos inspiram, né? Que eu acho que a nossa arte, ela está repleta de referências. Então, eu escolhi essas 3 personalidades para serem a referência dessa criação, né? E a gente falou muito sobre isso, né? Que os bailarinos precisavam se identificar com eles, para que essa inspiração fosse natural e fosse verdadeira. Como tem sido trabalhar com a companhia? É um presente enorme estar trabalhando com artistas tão diversos, né? Isso eu acho que é a coisa que mais me chama a atenção nos bailarinos daqui, é essa capacidade de fazer um pouco de tudo, né? Ou de fazer tudo, porque eles são muito dispostos, muito abertos. Então, tornou o trabalho, a criação e o processo muito fácil de desenvolver, né? Estou muito feliz com o resultado que a gente teve, né? E vai continuar tendo, porque são artistas excelentes, de um nível assim. E acho que essa linguagem que é ampla, né? Que é diversa aqui dentro, faz eles serem maiores ainda, sabe? Isso é encantador. Maravilha. E Umbó estreou agora esse final de semana. Como foi para você o nascimento dessa obra? Nossa, eu fiquei tão ansiosa com essa estreia, né? Eu já sou uma pessoa bastante ansiosa. Na noite anterior nem dormi de tanta ansiedade. Mas eu acho que não era uma preocupação com o que eles iriam fazer, não. É mais com como que o mundo vai receber, né? Essa minha visão, né? Desses 3 artistas. E eu prestei muita atenção na plateia. Eu fiquei olhando as pessoas que estavam assistindo. Tentei sentir a energia que eles estavam emanando. E eu fiquei feliz com a recepção, achei que foi muito bem recebido. Inês, tudo bem? Matheus, tudo. Eu queria saber qual que é a sua visão sobre Umbó. O que você achou da estreia? Olha, ver nascer Umbó, trazer a Leilane para cá, é também olhar para uma questão muito premente no nosso tempo e refletir junto com ela, vivenciando esse momento com os artistas da casa e com os artistas convidados. Sem esquecer dos técnicos, produtores, da turma de comunicação, porque para uma obra nascer, a companhia inteira está presente, se não no palco, nos bastidores. Realmente é muito bonito ver todo mundo se mobilizando para fazer acontecer um espetáculo e a quantidade de gente que é envolvida. Nós vamos apresentar para vocês, em primeira mão, os bastidores da nossa produção audiovisual da companhia. Olha, o Dança Hoje, que vocês vão ver, são videodanças. Então a gente já pensa nessas obras de uma outra maneira. A criação, ela surge pensando em possibilidades que não haveriam na dança somente no palco.
Você vai ver a dança em vários espaços de um teatro muito especial aqui de São Paulo. Bom, a inspiração veio um pouco aqui do próprio teatro. Foi rolando toda uma reflexão a respeito de momentos da vida em que a gente tem que conciliar universos diferentes, né? Lugares diferentes que a gente vive, funções diferentes que a gente tem. Uma hora a gente está no trabalho, outra hora a gente está em casa. O trabalho tem uma simbologia um pouco... Quanto uma mão, você pode oferecer uma mão para alguém e ao mesmo tempo ter uma mão sendo oferecida para você, né? Eu queria, de alguma forma, trazer o que para mim mostra o tango, né? Essa essência que o tango tem, que tem essa coisa da dramaticidade, da melancolia. E aí eu lembrei desse poema de Borges, que eu acho belíssimo, que é Los Espejos. O que representa esse espelho em nós? As diferentes formas na que a gente se vê nesses espelhos. Essas formas de se encontrar com esse reflexo, com esse espelho, com aquilo que a gente pode ser, quem nós somos realmente, o quanto o que nós fazemos é algo que nos movimenta internamente de sinceridade, ou quanto a gente faz porque faz parte desse reflexo social, do nosso próprio trabalho, da nossa rotina. Isso veio de uma reflexão pessoal do colapso do sistema como é para nós hoje, né? Essa relação entre o sistema e a sociedade e essa ideia de hipercapitalismo que a gente vive, trabalhar nessa ideia de usar o palco, mas também usar a visão de quem está no teatro em outro lugar, né? Não a gente que estava ali pertinho e tal. Como seria essa visão um pouco mais distante, quem vive através desse sistema e talvez esse sistema que já está implantado, que já não tem mais, né? Então, como a gente coloca essa distância se a gente só está no palco, né? Eu queria partir do princípio como os nossos sentimentos, o nosso estado de espírito vai influenciar a forma como a gente sente aquilo que está ao nosso redor. Como se cada sentimento fosse um ser em si, de como o nosso estado de espírito realmente ele acaba influenciando a forma como a gente enxerga as coisas, compreende.
Adorei isso, gente. Eu sei que esse início de braço, não pensa que o braço ele já vai chegar. Ele pode dar uma passada. Dá um ar de flum e ele vai para outro lugar, sabe? Aqui, ó. Isso. Melhor de para outra. A gente não precisa ser tão pronto. Tá. Prontidão. Tudo bem. Só chegar. Vlom, vlom, vlom. Isso aí. Obrigada, Dipa. Di, quando você faz a hora que você vai vir para cruzar com ela, cuida de passar ela um pouquinho antes, porque parece que você está ficando apurado no contretemps, sabe? As laterais. E pode pensar nessa, quando você faz, fazer para ela, sabe? O braço exatamente desse lugar. Isso. Tá bonito quando ela faz o cabriole, cuida só para você. Você junta uma cesta, mas está passando por uma posição estranha antes de sair dela. Quando você põe ela no chão, a maneira com que você põe ela no chão. Viu? Isso, melhor, tá? Cuidado das pernas. E Carol, quando você está fazendo aqui, vai pirueta, atitida, continua crescendo, continua, não estaca, porque senão fica... Pode continuar, porque aí ele vai soltar a mão de você e tal. Tá? Perfeito. Isso. E lembra de pisar junto, quando vocês fazem a cabriole vlum, vai fazer tá. Dia ainda tá antes da Carol. Pisa o mesmo pé e sai junto. A primeira vez que veio pra cá, quando sai daqui,
sai junto. Esse, calma. Tum, essa saída, às vezes ela ou se arruma daqui, ó, ou se arruma, mantém e sai junto. Tá. Que dá uma ali. Maravilha. Visual melhor. E podem brincar bastante. Podem se soltar e pegar esse lado do flerte da brincadeira, que é legal. Tá? Beleza. Ótimo. Lu e Alan, a gente pode continuar daqui? Depois a gente vê aqui. Do panchê, todo do adágio aqui, pode ser? Posso marcar uma vez? Ó. Esse, né? A gente tem. Esse. Vou. Era só isso pra ver se tava... Aí. Bom, uma curiosidade aqui sobre a nossa ensaiadora Duda. Ela é formada pela Escola Municipal de Bailados de São Paulo e pós-graduada em Arte e Psicomotricidade. Ela fez parte do primeiro elenco da São Paulo Companhia de Dança em 2008 e desde 2018 ela é professora e ensaiadora da companhia e tem feito algumas remontagens clássicas, como essa que vocês estão vendo agora. Tá bom? De onde parou? Volta só um pouquinho, por favor, de... Melhor fazer a pirueta, né? Pra gente entrar, vlum. Melhor. Pouco antes. Pra eles poderem pegar esse. Isso. Isso, fora. Nada. Continua, isso. Isso. Bonito. Brown. Isso, continua. Agora. Isso. Tá tão bom que vai. Continua. Vai lá. Yes, vai lá. Isso vai acabar. Tá um pouquinho fora dela. Tá linda, Lu. As mãos estão um pouquinho tensas. Cuida para você, principalmente quando está lá em cima, para não deixar demais, deixar ela mais suave, mais pode suave, sente o ar um pouquinho aqui, tá? Mas tá bonita.
A Alan tem que ver o promenade ali com ela, que não tá muito confortável, né? Acho que tá saindo um pouco pro lado, né? Eu acho que você tem que esperar ela um pouquinho. Começou um pouquinho depois e aí... Bota bem na frente do peito dela isso, espera ela. Leva o ombro, Lu. Isso já é melhor. Isso. Isso aí. Isso, pra cima agora, pra soltar, quando soltar. Isso, não tem graça, Ótimo. Ficou legal. Legal. Agora no final, né? E o finalzinho, isso. Mas eu acho que veio desse momento que vocês estavam um pouco desencontrados, assim. Manter a relação de vocês é legal. E o que aconteceu que você se jogou aos pés dela? Foi uma declaração de amor. Literalmente. Tem que fazer uma treta mais, tem que fazer uma treta menos. Chegar. Empolguei. E um pouquinho de cuidado na hora que, depois desse portezinho que você acabou de fazer, cuidar do pé na hora de descer no chão aqui. Que ele, sabe que você soltou o arabesque, está desmanchando antes, deitou e tal. Quer que eu desça mais rápido? Não, eu acho que eu tenho que esperar... Você fica aflita, né? Porque não sabe onde está o chão. Só estica a sua perna. Isso, Lu. Isso já é melhor. Eu estou aqui com a Duda, nossa ensaiadora, e eu tenho algumas perguntas para ela. Tudo bem, Duda? Tudo bem. Como que é uma remontagem de um balé de repertório para você? É sempre muito prazeroso, porque a gente tem o balé clássico, o repertório, uma obra que já foi criada, já foi remontada, e um artista aqui em cena que ele vai trazer a personalidade dele para a gente colocar nesse balé, nessa obra. Então vai ser um nascimento, né? O que vai resultar disso a gente vai. Então nós temos vários artistas, vários profissionais, cada espetáculo com um, e é isso que dá uma emoção, um prazer diferente e novo sempre. Apesar de uma obra já existente há um tempo, cada frescor daquele artista diferente em cena é que vai criar a obra novamente. Então é sempre uma montagem, para mim é uma novidade. Muito legal saber essa diversidade, eu acho que é o que compõe a cena, não é mesmo? E o que você pode falar sobre Carnaval em Veneza? A obra, o que ela significa? Marius Petipa criou essa obra, esse pas de deux, em 1840, 1860, por uma bailarina Amália Ferraris, por um concerto beneficente de Amália Ferraris, que era uma bailarina que saltava muito, era conhecida pelo seu salto, sua potência de salto e suavidade ao cair, esse controle dela ao cair. Então ele criou para ela. Depois, ele inseriu esse balé numa obra já existente de 3 atos chamada Satanella, que foi baseado num romance de Jacques Cazotte, O Diabo Apaixonado. Por isso também a gente vai conhecer muito, encontrar muito esse pas de deux como Satanella, porque ele fez referência a esse balé. E que ficou conhecido mundialmente, é usado em grandes galas. O pas de deux, o Grand Pas, e aí ficou conhecido como Satanella, baseado nesse romance do Diabo Apaixonado. Ele vem, a gente vê uma brincadeira do casal em cena, uma figura etérea que vem numa forma de mulher e se apaixona por uma figura humana, por um humano. E ele brinca, ela brinca com ele, traz para o mundo dela, ele não sabe o que ela quer muito bem, e os dois em cenas brincando, essa figura desenvolve-se em cima disso. Nossa, muito legal saber tudo isso. Eu agradeço você, Duda, Obrigada. por todo esse suporte aí que você deu pra gente, pra Obrigada. explicar como são as coisas pra você. Foi muito legal ver você ensaiando. Queria convidar a nossa diretora para conversar um pouco com a gente. Inês, o que difere uma obra clássica de uma contemporânea? Olha, na São Paulo a gente dança desde obras clássicas até obras contemporâneas. Trazer uma obra clássica para ser dançada no nosso tempo é olhar para o passado que existe em nós e tornar ele vivo, para que todas as gerações possam conhecer e experimentar no corpo como é dançar essa obra. Muitas coisas mudaram, tanto tecnicamente quanto das questões de tecidos, de figurinos, de sapatilhas. Então as potências dos artistas também estão diferentes nesse momento, porque eles podem ter um desenvolvimento técnico diferente do tempo em que essa obra foi criada. E além disso, é bonito ver como cada um dos artistas dança a essência da obra, colocando a sua identidade presente. As obras contemporâneas são criadas no nosso tempo, falam do tempo de hoje, mas também se inspiram em outros tempos. Então,
colocar um repertório que é variado, desde obras clássicas até obras contemporâneas, é olhar para o mundo de hoje, permitindo que o passado exista em nós e que a gente possa revisitar esse passado, dando vida longa à nossa arte. Muito obrigado, Inês. Obrigado por esclarecer essa pergunta. Vamos ver agora um pouco mais sobre as 4 obras que estarão presentes no Videodança Dança Hoje. O nome da obra chama Momentum, que tem a ver com impulso, com mudança. Meio que para mim já fazia um paralelo com o que a gente está vivendo hoje, porque você pensar no movimento em comum, coletivo, que leva as pessoas numa determinada direção. A dança é uma questão de identidade de grupo. Uma das hipóteses da dança na evolução humana e tal seria meio que como uma questão de confiança entre um grupo, uma questão de um ritmo em comum entre essas pessoas, um elemento de sobrevivência de um grupo quase assim. Eu achei bonita essa ideia da dança como um elo mesmo de confiança entre as pessoas. Isso me trouxe a ideia de um grupo e de movimento pulsante em grupo e o contraste entre o coletivo e o individual. Um impulso que leva, para mim, que leva as pessoas em uma determinada direção. Tem momentos que parece meio que um diálogo entre pessoas ou entre vozes diferentes, mas dentro de uma mesma música, de um só violino. Uma coreografia totalmente diferente, que era onde eu tinha mais facilidade, né? Uma coreografia nas pontas, padedês. O meu marido, ele me deu essa ideia, né, de pegar a música do Barbeiro de Sevilha. Então é um pupurri do primeiro ato da ópera, que é uma ópera cômica. Eu resolvi puxar o lado cômico da coreografia para os bailarinos. Os passos da coreografia já são muito engraçados. O rosto vem por consequência. Eu pedi para eles, né, que eu não queria muito rosto, porque senão fica um pouco demais. Só que acaba acontecendo naturalmente. Só acontece no vazio, e o vazio é onde as incertezas moram, né? E a gente muitas vezes quer voar, né? Tem esse desejo de aspirar um novo jeito de se movimentar, um novo jeito de dançar, mas ao mesmo tempo a gente tem que confrontar esse vazio. E muitas vezes a gente acaba se aprisionando em gaiolas, porque é ali onde as certezas moram, né? É o lugar onde a gente sabe como as coisas acontecem, é a nossa zona de conforto. As duas bailarinas seriam como essas duas vozes na nossa mente, né? A gente tentou instigar mais esse lado da espontaneidade, de aprimorar os sentidos, desenvolver mais essa parte instintiva, criando um roteiro de movimento e daí a gente se apropriar desses gestos, desses movimentos minimalistas e daí a gente fazer uma espécie de coreografar o espontâneo.
Memento Mori é uma frase que significa mais ou menos assim: lembre-se de que você é mortal. Mas não para o sentido mais triste da coisa, né? É para o sentido, na verdade, de tipo, olha, lembre-se de que você está vivo, então aproveite cada momento, momento, exatamente. cada situação. Nosso corpo é muito potente e ao mesmo tempo é muito efêmero. Então a gente queria passar essa ideia, né? A gente quis trazer uma certa leveza e, na verdade, convidar as pessoas a dançarem com a gente no sentido de aproveitar a vida. Foi tudo assim, uma coisa puxando a outra. Eu comecei a investigar Memento Mori, aí eu cheguei em Totentans, que é um quadro da dança da morte, da dança macabra. Cheguei no poema que tem do Hugo Hissler e aí na música de Shostakovich, que faz menção à dança macabra, é sobre isso. E aí as pessoas deram ideias de vários elementos, a gente tem um elemento super legal, não sei se pode falar, você vai dar spoiler, enfim, de folhas secas, que assim, querendo ou não, é um elemento morto. Que também faz menção ao nosso trabalho, enfim, de ciclo. E assim a gente foi tentando construir o Totentans para a videodança. I'd like to thank you all for staying this day with us. I hope you all enjoyed it. Please subscribe to our channel and follow us on the social media. And I wish you a great year, and I await you the next time.